Meu Deus do céu, agora tem a Arca de Noé gay. É isso mesmo que você ouviu. Recentemente, muitas pessoas ficaram eufóricas. Olha, vamos lá no cinema. Bora levar nossos filhos para assistir a Arca de Noé. Um desenho bíblico que vai fazer nossas crianças crescerem espiritualmente. Vai ser uma coisa extraordinária. Só que não. Deixa eu contar uma historinha. Isso daqui realmente aconteceu, tá bom? Imagina só, você sai da sua casa, liga o seu carro, você vai rumo ao shopping mais próximo. E lá você compra um bilhete para assistir um filme no cinema, tá? E esse filme se chama Arca de Noé. E você tá com seu filho ali de 8 anos de idade, louco pra assistir. Pai, vamos lá. Que maravilha. A gente vai assistir um filme bíblico agora, um desenho. Depois de tanto tempo, lançou um desenho falando sobre o livro de Gênesis. Beleza, bora lá. Chegando lá, a criança com sua pipoca na mão, com seu refrigerante, começa a assistir o filme. E ali, de repente, começa a ter uma linguagem um pouco estranha, uma linguagem meio woke, uma linguagem muito próxima do movimento LGBTQIA+. E daí vem na cabeça, peraí, esse filme é bíblico mesmo? E por incrível que pareça, isso realmente aconteceu. Muitos pais foram assistir a Arca de Noé achando que era um desenho bíblico e quebraram a cara. Essa é a verdade. Vamos lá, a primeira coisa. Esse filme ou desenho já começa errado. Sabe quem está financiando esse desenho aí? A Globo Filmes. É isso mesmo. Agora, você que é pai, você que é mãe, vocês acham mesmo que a Globo iria perder a oportunidade de incluir o movimento LGBTQIA+, dentro do filme? A agenda woke? A Globo é uma agente de Satanás no mundo, tá bom? Então, tudo que é feito pela Globo, gente, vai ter algum tipo de ideologia. Agora, quando eu tava lendo, né, a Arca de Noé de Vinícius de Moraes, gente, não tem nada a ver com o que aconteceu ali no cinema, onde muitos pais ficaram escandalizados. A primeira coisa é o seguinte, esse filme distorce completamente a história bíblica da Arca de Noé. Esse desenho não tem nada a ver com a Arca de Noé que a gente lê ali na Bíblia, tá? O que realmente aconteceu com Noé e sua família, o dilúvio, não tem nada a ver, gente. É apenas uma adaptação que foi feita pela Globo Filmes para tentar, né, trazer uma coisa diferente para o filme. Aí incluiu tudo quanto é família, né? Colocou a família que é entre um homem e uma mulher, colocou uma família que também é LGBTQIA+, misturou todas as coisas e virou uma bagunça. É isso que a Globo sabe fazer. Só que quando você começa a ler, por exemplo, a Arca de Noé de Vinícius de Moraes, não tem esse tipo de ideologia como a Globo fez. Por isso que muitos pais ficaram espantados. Entretanto, gente, é o seguinte, não podemos tirar a responsabilidade dos pais. Gente, hoje, quando você vai acessar o Google, você consegue, por exemplo, pesquisar a sinopse do filme. E você vai entender realmente se é baseado na Bíblia ou se é baseado em uma literatura ou em um conto de fadas e por aí vai. Porém, quando você vê o nome Arca de Noé, opa, peraí, tem tudo a ver com a Bíblia. E nem sempre é assim. A primeira coisa é o seguinte, esse filme distorce completamente a história bíblica relacionada a Noé. Não tem nada a ver. Nada a ver, essa é a primeira coisa. Se você quer levar os seus filhos achando que a Arca de Noé, que tá aí nos cinemas, realmente tem a ver com a Bíblia, não gaste o seu dinheiro, tá? Não gaste o seu dinheiro. A primeira coisa é o seguinte, quando Deus fala com Noé, Noé começa a zombar de Deus. Esse filme é péssimo, muita gente não gostou do filme. Além disso, tem uma parte que eu achei assim muito inusitada. Sabe por quê? É o seguinte, Noé, ele recebe ali, né, uma instrução de Deus para construir a arca, conforme tá na Bíblia. Olha só que Noé responde, com que diabos vou fazer isso? Gente, olha isso, distorcendo completamente a história bíblica. Mas aí você pergunta, Caio, mas não tem nada a ver com a história bíblica. É claro que não, mas é um plágio. É o Ctrl+C e Ctrl+V do Vinícius de Moraes. É claro que o Vinícius de Moraes tentou readaptar a história bíblica para trazer algumas nuances mais infantis, né? Inclusive, o primeiro álbum dele sobre a Arca de Noé foi lançado em 1970. Então, naquela época, não tinha tanta ideologia como tem hoje. Então, o que a Globo fez? A Globo misturou a Arca de Noé da Bíblia e misturou a Arca de Noé de Vinícius de Moraes. Aí virou uma confusão. Aí começou a ter zombação e por aí vai. O interessante é que nesse filme, né, tem uma linguagem muito brasileira, que é muito normal, porque Vinícius de Moraes, ele era brasileiro. E toda a história também tem que ter uma linguagem para as pessoas que estão no Brasil. E depois que Noé, ele recebe a instrução de Deus, ele pergunta, né, mas como que eu vou fazer essa arca? Aí Deus fala o seguinte, se vira caboclo. Então, é um termo muito brasileiro, entende? Só que não tem nada
nada a ver com a Bíblia, gente. E depois, quando Noé recebe a instrução de Deus de colocar um macho e uma fêmea na arca, aí vem a neta de Noé e fala o seguinte, mas LGBTQIA+, as famílias, né? O que a gente faz com elas? Então, gente, é ideologia de gênero dentro do filme. Eu acho que Vinícius de Moraes, se tivesse vivo hoje, estaria com vergonha disso. E se vocês perceberem, durante esse filme, a todo momento tem algumas simbologias um pouco satânicas. Por exemplo, a decoração da Arca de Noé, ou na casa de Noé, né, é uma caveira que simboliza a morte. Então parece que todo mundo ali que morreu, né, ou queria morrer, virou um tipo de pingente para Noé, uma alusão à morte. Então a todo momento, essa ideia de, por exemplo, falar sobre o diabo, sobre caveira, e depois é o seguinte, um fato interessante. Sabe quem é o animal mais sábio da arca? É um bode. Lembra alguma coisa? Bode, Bafomé? Então, gente, isso aqui é a Globo. Aí eu pergunto a você, você realmente tem coragem de pagar R$ 40 em um bilhete, comprar uma pipoca, uma coca e levar o seu filho para assistir esse tipo de filme? Gente, não dá. Esse filme, na verdade, é uma zombação contra os fatos bíblicos, porque sabemos muito bem que a Globo não tem nenhum vínculo com a ideia de família cristã. Inclusive, uma atriz da Globo, que é muito famosa, né? Ela publicou um vídeo que bombou na internet. Ela disse o seguinte, que família é uma instituição falida no século XXI. Daí, ela disse o seguinte, olha, o meu vínculo é somente no papel, como casada, mas eu não tenho mais contato com o meu esposo, eu não falo com ele e vida que segue, porque família é uma instituição falida, é uma coisa do passado que não serve mais para os dias de hoje. Então, isso daqui, gente, é a Rede Globo de televisão. E novamente eu repito, o que a Globo tá fazendo com a Arca de Noé de Vinícius de Moraes, gente, é praticamente uma zombação contra a Bíblia e contra um patrimônio histórico, que é o Vinícius de Moraes, que tem canções e que tem também literatura. Eu já li muitas coisas de Vinícius de Moraes. Agora, é o seguinte, pegar a literatura do Vinícius de Moraes e as histórias bíblicas e vilipendiar essas coisas, gente, isso daqui é muito perigoso. E nesse filme nós temos 2 vilipêndios. O primeiro vilipêndio é a nossa fé. Como que pode distorcer completamente a Bíblia? E o segundo vilipêndio é contra a literatura de Vinícius de Moraes. Sabe, gente, desculpa a palavra, mas enviadaram a literatura do Vinícius de Moraes. É isso que a Globo quer destilar aos seus filhos. E a todo momento no filme, né, os animais são os personagens principais. E Noé é considerado um lunático, um louco por estar fazendo aquilo. Então, até mesmo o personagem, né, de Noé foi assim usado como um tipo de chacota, zombação. E, gente, a Rede Globo é assim que ela age. Olha só o Porchat, por exemplo, que tem um programa na Rede Globo Televisão. Todo ano ele zomba da pessoa de Cristo. Ele fica zombando, por exemplo, Jesus com um beijo gay. Jesus, ele sendo um pouco afeminado. Jesus, ele falando palavrão. Jesus fazendo isso ou aquilo. A todo momento é só zombação. E sabe quem são as pessoas que estão sendo atingidas por causa dessa agenda aí? São as crianças. As crianças estão sendo atingidas por esse tipo de ideologia. Então olha só a propaganda da Rede Globo. Arca de Noé. Aí coloca lá uma criança em cima e vários animais. Opa, peraí. Essa cena aqui me parece familiar. A Bíblia. Aí tu vai lá com teu filho e não é aquilo que você imaginava. Então é um tipo de pesca que a Rede Globo faz. E, gente, é o seguinte, não foi ali simplesmente uma arte que foi feita do acaso. Nossa, vamos fazer... Não, gente, tudo tem um viés. E, gente, tudo que foi feito ali foi como se fosse uma isca. E eu lembro de uma frase de um puritano que ele fala o seguinte, olha, Satanás, ele é como um bom pescador. Ele coloca a isca no anzol de acordo com o apetite do peixe. Então, a Globo sabe como pescar as crianças. A Globo tem dinheiro. O interessante é o seguinte, que tem uma parte do filme que o leão, ele exige que tenha uma estátua dele, para que os animais o adorem, que é uma prática totalmente contrária à Bíblia, que é a questão da idolatria. Então, a todo momento, gente, é um ataque aos 10 mandamentos, é um ataque contra as coisas de Deus. É claro, né, que ali em Gênesis não tinha os 10 mandamentos ainda. Isso vai acontecer em Êxodo capítulo 20, que é o Decálogo. Mas é uma referência à quebra de um dos mandamentos. Você se lembra, né, do versículo, olha, adorarás somente o Senhor teu Deus e somente a ele você deve prestar culto. Inclusive, Jesus usa essa mesma passagem quando ele foi tentado no deserto por Satanás. Então, gente, isso aqui é um vilipêndio à nossa fé. Aí, de repente, começa uma bagunça muito louca na arca e os animais começam a saquear as comidas e tudo mais, e eles vão consultar a pessoa mais sábia da arca, ou o personagem mais sábio. E quem é o personagem mais sábio, mais inteligente?
É um bode, gente. Então, olha só, a inteligência pertence a quem? A Satanás. A um bode. Por que que o bode é o ser mais lúcido da arca e o mais inteligente? Gente, isso daqui é uma alusão ao luciferanismo ou ao satanismo. Ah, Caio, você tá sendo muito sensacionalista. Olha, é mesmo? Peraí, um leão pede para que faça uma estátua no nome dele. Ok, eu tô sendo louco aqui, né? Noé, ele cita o nome do diabo. E agora, um bode é o ser mais inteligente da arca. Então, peraí, diabo, estátua, adoração, e agora nós temos um bode. Eu tô louco mesmo, né? O filme se resume em dois personagens, o Vini e o Tito, que eles querem ser uma grande estrela musical. Daí, quando Noé estava fazendo a arca, eles tentam entrar na arca de uma forma um pouco clandestina, sem a permissão de Noé. Aí a coisa começa a ficar feia. Mas no fim você percebe que tem muita rebeldia, por exemplo, desses dois personagens, incitando, por exemplo, as crianças a fazerem as mesmas coisas, né? Fazer tudo de uma forma clandestina, não obedecer, por exemplo, Noé, e por aí vai, gente. É uma decadência literária que eu vou falar uma coisa pra vocês, viu? É até uma ignorância fazer um tipo de filme assim, sabe? Então, gente, na verdade, muitos filmes que as pessoas fazem por aí, muitos roteiristas e diretores, eles acabam pegando de certos livros e não ficam bons esses filmes. Ficam horríveis. Essa é a verdade. Acabam colocando coisas que não tem nada a ver com o livro original. Então, quando você for assistir qualquer tipo de filme, leia a sinopse. Entenda por que aquele filme está sendo feito dessa maneira. Será que realmente vai afetar a minha cosmovisão cristã? Então pare com essa ideia de que a Arca de Noé, de Vinícius de Moraes, tem uma temática bíblica, somente o nome. O nome e também a ideia de ter uma arca e os animais. Mas não tem nada a ver com o contexto bíblico de Noé e sua família. Parem com isso. Quando você for em um cinema e tiver lá, direção principal, Globo Filmes, cai fora, cai fora. A Globo não presta. E recentemente, né, eu vi uma cantora gospel muito famosa participando dos festivais, dos programas e tudo mais, né, da Rede Globo. Inclusive, até um pastor muito famoso e também arqueólogo foi lá recentemente no programa do Bial. Gente, é um absurdo. Se eu fosse convidado para ir pra Globo, eu não iria. E ainda eu iria fazer um vídeo. Eu recusei um convite da Globo. É claro, gente. Todo dia a Globo pisa na gente. Aí tem cristão que vai lá dizendo que vai pregar o evangelho. A Babilônia não quer saber de Cristo. É você lançar pérolas aos porcos. Sabe, gente? Não tem como. Então, parem com isso de achar que todo filme que é da Globo é bom. Então esse vídeo aqui foi um alerta pra você que é pai, pra você que é mãe. Não é porque um filme tem uma temática bíblica que você realmente vai levar o seu filho. Leia a sinopse. Leia realmente quem são os personagens, qual a direção que está por detrás, porque isso influencia muito. E pra finalizar é o seguinte, gente. Tá vendo essa camiseta aqui, ó? Ó, camiseta maravilhosa. Camiseta com tema reformado, tá? Se você gostou dessa camiseta aqui e quer comprar também, eu vou deixar aqui no link na descrição a loja que eu comprei, tá? Que se chama Tende em Voz. Clica lá e você vai encontrar várias roupas. Gente, o tecido é reserva, então o material é bom, tá bom? Se você quer ter ali, por exemplo, uma camiseta com uma frase reformada, com uma frase bíblica, é só clicar no link que estará na descrição. E se você quiser fazer curso de teologia comigo, também é só clicar no link que estará na descrição desse vídeo. Até mais e Deus te abençoe.